Boa noite a todos. É uma alegria recebermos todos vocês mais uma noite na nossa palestra de hoje. E sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, sintam o nosso carinho. E agora iremos fazer uma prece para iniciar a nossa palestra de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nos envolvendo, trazendo o seu sorriso, o seu carinho, trazendo harmonia, segurança, confiança, que possamos receber as dádivas, as bênçãos, as luzes de Jesus emanando sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, e pedindo para que essa luz, para que essa proteção possa chegar a todos os nossos irmãos que estão em nossos pensamentos, que passam por aflições, que passam por dores, que eles possam sentir essa luz e essa proteção, envolvendo a cada um deles. Pedimos também a nossa irmã palestrante, Nilva Maria, que ela possa ser intuída pelos mentores amigos, trazendo na noite de hoje belíssimas reflexões. E ficamos agradecidos por estarmos mais uma vez aqui, reunidos em nome do Pai. Que assim seja. Passamos então agora a nossa palestrante, mais conhecida como Babi. Boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo, né? Foi um movimento muito gratificante. Eu confesso que em alguns momentos eu até me arrependi de ter inventado esse tema. Eu falei, para que eu fui misturar tanta coisa importante que tem que ser falada, né? Mas eu fiz com todo o meu amor, com todo o meu carinho, aprendi muito, chorei muito, parei minha choradeira hoje cedo, fiquei muito emocionada de ler muita coisa sobre a família, né? E eu vou depois, ao final da palestra, sugerir algumas lives de grandes palestrantes, né, que estão fazendo agora no momento da pandemia sobre as constelações familiares, espiritismo, sobre a família, enfim, sobre ser um homem de bem, né? Tem muita coisa linda do Haroldo, do Russandro, daí eu vou sugerir para vocês também. Então, a nossa palestra de hoje é sobre convivência familiar, pandemia e regra de ouro, né? Eu misturei tudo isso porque eu passei um tempo pensando e perguntando para os mentores o que será, né, que eu deveria falar, o que era importante. E aí, toda vez que eu abria meu Minuto de Sabedoria, caía sobre a gente dar o exemplo, da gente... E lá pela terceira ou quarta vez que eu vi aquela mesma mensagem seguida, eu falei, opa, aqui tem algum sinal. E aí me ocorreu isso, né, esse tema. A grande intenção é a gente refletir um pouco se nós estamos aproveitando esses momentos de pandemia para a gente vivenciar Jesus, para a gente praticar Jesus com a nossa família, na nossa casa e conosco mesmo, né? A lição de abertura fala de humildade, certo? E será que a gente está sendo humilde nas nossas casas? Será que a gente está ensinando a humildade com os nossos atos para os nossos filhos, né? Enfim, acho que é uma coisa que a gente pode refletir hoje, na noite de hoje, né? E eis que veio a pandemia. Então, como a gente vai falar de família,
antes de eu falar de pandemia, eu quero iniciar essa palestra me apresentando, né? Que é uma palestra que vai falar sobre família e sobre convivência familiar. Então, eu quero me apresentar. Como todo mundo me chama de Babi, pouca gente conhece a Nilva Maria, que sou eu mesma, né? E eu sempre brinco que eu sou literalmente filha da mãe, porque eu herdei, a pedido do meu pai, o nome da minha mãe. Então, eu sou Nilva Maria, e eu sou filha do professor Ditinho e da dona Nilva, né? E eu quero externar minha profunda gratidão. Não falei que eu chorei pra caramba na palestra, já estou emocionada. Por essa família na qual eu nasci, né? E que eles me deram a vida. E graças a Deus, eu nasci numa família que me ensinou muitas coisas sobre Jesus. Então, eu nasci num berço cristão. E isso faz de mim uma pessoa amiga de Jesus, que aprendeu muito com ele. Eu aprendi a regra de ouro, eu acho que eu tinha uns 12 anos, porque eu era muito do movimento católico, vivia no colégio de freiras, né? E essa regra, quando eu ouvi pela primeira vez, ela fez tanto sentido para mim, que eu falei assim, eu entendi. Se eu praticar essa regra, eu vou ser uma boa cristã. Eu vou saber amar se eu fizer isso. E então essa regra, ela me guia. Há muitos anos, eu acho que é por isso que foi ali que eu comecei a entender Jesus. E eu acho que é por isso que ela faz tanto sentido para mim e me deixa tão emocionada também, né? E eis que veio a pandemia e nós fomos todos convidados a voltar para nossas casas, né? De repente, nos enfiaram dentro de casa de volta. Nós que vivíamos para a rua, para fora, para o mundo, para o trabalho, né? E tivemos que voltar. Estamos em isolamento, vivendo o máximo de tempo com a nossa família. Uns estão vivendo sozinhos, vivem consigo mesmo, outros estão vivendo que nem eu e Carlão, com o marido, depois de 30 e poucos anos de casado. E aí você fala assim, gente, fomos devolvidos, né, para os nossos amores, olha que coisa interessante. E os nossos amores de fora, nossos amigos, nossos parentes, a gente só vê os trabalhadores da casa espírita só de forma virtual. Então, essa nova realidade, ela veio e mexeu com todos nós, né? Ela nos bagunçou profundamente. E a gente nós estamos reaprendendo uma série de coisas, né? Alguns reaprendendo até passar roupa, fazer comida, né? Tem uns aprendendo a fazer comida. Eu, graças a Deus, tenho um aqui que sabe cozinhar super bem e eu tô aprendendo a limpar a casa. Ele faz comida para nós. E eu sou péssima de dona de casa, né? Sempre trabalhei muito fora. Mas também a gente está convivendo com a morte, né? Muito intensamente. Morte de amigos, morte todos os dias, morte de desconhecidos, né? Nós estamos vivendo com o medo de um vírus, o medo da doença. Nós, a humanidade inteira, e nós, graças a Deus que somos espíritas, nós temos um pouco de compreensão sobre isso já, né? Nós estamos vivendo também com a saudade de abraçar, a saudade de estar com os nossos netos, com os nossos filhos, com nossos pais, né? De poder conversar, saudade de almoçar aos domingos. Tudo isso a gente está vivendo, né? E a gente está aprendendo também a viver nesse novo normal, em que a gente está mais em casa, que sair é um risco, mas com grandes desejos de sair. E com um tempo livre que a gente não tinha.
Porque todo mundo, não sei se você se lembra, mas sempre que a gente encontrava, a gente falava assim, nossa, eu tô trabalhando demais, nossa, eu tô cansada. Parece que precisava de 25 horas para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer, né? Assim que era a nossa vida. E agora não, a gente levanta, a gente molha as plantas, a gente tem tempo para fazer uma meditação, se acordar bem cedinho, tem gente fazendo atividade física, né? Em casa também, fazendo uns exercícios, enfim. Aí a gente liga o computador e é uma reunião, outra reunião, toda virtual, para almoçar, enfim. Você usa sempre suas roupas de casa, né? Você abre sua gaveta de bijuteria e fala, gente, para que isso? Para que tanta bijuteria? Né? Aí você vai nos sapatos, você só está usando seu chinelão, os sapatos tudo guardado. E aí isso vai mexendo com a gente, né? A gente começa a falar, cara, para que eu tenho tanto sapato, né? Por que eu tenho que sair tanto? Por que eu estou em tantos grupos? Enfim. E aí eu começo a pensar também outras coisas mais profundas, né? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho essa família? Por que eu me incomodo tanto quando o meu marido faz tal coisa, né? Por que eu não consigo ser gentil com ele, com os meus filhos, com as pessoas mais próximas de mim, como eu consigo ser com os meus amigos, com o meu chefe, né? Por quê? O que tem em mim que eu não estou conseguindo entender o valor das coisas, né? O Haroldo, nessa palestra que ele faz sobre a transição planetária, ele fala que a transição planetária ela já começou faz tempo, né? Tem muita gente perguntando, mas é agora que começou a transição planetária? Ou então a gente mesmo fala, agora começou, agora a coisa veio que veio, né? E aí a gente percebe, segundo ele, né, que não, que essa transição ela começou lá no mundo espiritual, na esfera espiritual, quando uma legião de espíritos, né, imperfeitos, começaram a reencarnar na Terra, né, alteraram por completo o panorama da vida material. E nos levou também a essa pandemia, nos levou a muitas mudanças da sociedade, mas também a pandemia, né? Olha, a gente olha para o nosso mundo, a gente vê muito avanço tecnológico, mas a gente vê também muita prostituição, muita vício, muita depressão, a gente vê muita violência, né? Aliás, elas estão aumentadas agora na convivência familiar, né? Então, ele diz, o Haroldo, que nós estamos vivendo o momento da materialização da transição planetária. Né? E que essa materialização, ela só está começando, certo? Ela ainda vai um período longo. E ele nos convida, e eu quero convidar vocês também, a ler o último capítulo do livro da Gênesis, do Allan Kardec. Segundo ele, lá tem um capítulo, esse capítulo fala sobre os flagelos espirituais. Na live, ele vai trabalhar todos esses flagelos e a gente vai observando que é exatamente isso que a gente está vivendo. E dá até para ter uma dica do que ainda vem pela frente. Então, por esse texto da Gênesis, que eu convido vocês a lerem, ele diz que a pandemia ela não é um convite, ela é uma intimação, né? Todos nós, por isso ela veio para todo mundo. E o fato dela vir assim como uma intimação, ela também nos faz um grande benefício, né? Que é o benefício da gente observar o quanto que nós somos iguais, né? Essa dor que a gente está vivendo agora no planeta Terra, ela nos igualou a todos. Então, nós vimos que não tem diferença entre os brancos e os negros, os ricos e os pobres, entre os héteros e os homos, entre os feios e os bonitos. Não tem essa. O gordo e o magro, certo? Nós somos todos iguais.
E ela nos desafia a todos, ela nos intima a todos, a olharmos para nós e a vermos o que é que eu vim, né, aprender aqui na Terra. Ninguém está aqui de passagem. Ela nos convida também a ver a nossa impermanência, o quanto a vida é rápida. E só essa mexidinha, essa dor, ela é tão intensa e é importante para a gente fazer uma elevação, porque a gente está patinando. Então ela veio e os flagelos, diz o texto do Allan Kardec, os flagelos eles vêm para dar um choque e fazer a gente subir, respirar um pouco mais rápido, certo? Ninguém vai sair dessa pandemia igual entrou. Pode ser que não saia tão evoluído, mas todos nós vamos sair um pouco diferente. Nós estamos olhando e dando valor para as coisas que a gente não dava, né? E ele fala também, o Haroldo, que quando você olha para esse texto e quando você olha para a pandemia, é como se a gente pudesse, que Jesus tivesse perguntando para a gente assim: que fazes de especial, meu filho? Então, a primeira pergunta que Jesus está fazendo para a gente nesta pandemia, né, é essa que a gente precisa responder para nós mesmos, né, para a gente poder viver Jesus mais, praticá-lo. Né? Então, essa pergunta: o que fazes de especial, meu filho? O que a gente está fazendo com isso? E o meu convite é para a gente olhar, responder essa pergunta no sentido da nossa família. O que nós estamos fazendo de especial para as pessoas que Deus colocou muito perto da gente? Aquele próximo, muito próximo, né? Outra pergunta que está sendo muito pertinente para esse momento é: como sofres? Como a gente está sofrendo em família? Né? E aí tem um ensinamento antigo de Jesus que nós todos conhecemos, que é assim: não basta a gente sofrer simplesmente, né? É indispensável saber sofrer. Jesus exemplificou isso várias vezes quando ele fala da nossa fé, né? Ó, homem de pouca fé, né? Se tivesse fé robusta, moveria montanhas. Ele está dizendo o quê? Por que você está sofrendo? Confia, enfrenta, muda, né? Então, e também nós podemos pensar vários exemplos de que ele mostra a nossa pouca fé. E já passaram 2000 anos e a gente continua ainda duvidando e com pouca fé. Então, agora a pandemia, ela veio dizer: e aí? Vamos ter fé que Deus está no comando de tudo? Isso traz uma calma quando você vê tudo, né, virando, você fala: não, mas Deus está no comando. Jesus está. Eu sempre imagino Jesus na hora da tempestade, lá aquela passagem, ele no barco acalmando tudo. Isso acalma meu coração, isso me ajuda a acalmar meus filhos, meus amigos. Ontem eu estava trabalhando na palestra, me liga uma amiga aos prantos, e aí dá um susto, né? Porque você não sabe o que aconteceu, né? E ela foi dizer daquele médico, o Nadaf, que morreu ontem, aquele ginecologista. Ela trabalhou com ele muitos anos, ela estava abaladíssima. E foi ótimo que a gente pôde conversar bastante. Não que ele morreu, né? Mas que a gente pôde conversar bastante e acalmá-la e falar de Jesus e falar que a gente precisa ser forte, né? Então, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Então, é um convite para a gente, na hora que a gente estiver em família, a gente conversar também com as pessoas, nem que seja virtual, tipo, quem está longe, né? Mas quem tiver presencial com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, conversar um pouco. O que é que essa tribulação toda vai trazer de bom para nós, né? Para mim, para você, para o nosso aprendizado. Não é à toa que nós estamos passando por isso, né? E as mudanças não são só econômicas que virão. Nós ainda vamos enfrentar uma grande crise financeira, né? No Brasil, no mundo, já estamos em crise, ela vai se agravar. Nós vamos ter que aprender, né? Inclusive a esse consumismo todo,
nós vamos aprender um pouco de ser mínimo, um pouco mais, né, menos coisas. E aí, se a gente não aprender isso, a gente não vai aprender extrair bênçãos e luzes do sofrimento e da dor. Jesus falou, todo mal vem para o bem. Essa eu acho que é uma boa máxima de Jesus para a gente falar todos os dias. Todo mal vem para o bem. Deste mal nascerá um novo mundo, uma nova sociedade, né? Então, bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. E nós, espíritas, nós somos convidados a fazer isso todos os dias. A gente já tem ensinamento suficiente para fazer isso. A gente só precisa lembrar, né? Todos os dias e também ensinar as nossas famílias a fazerem isso. Mas o que é família? Aquela família tradicional, é engraçado que eu fiquei bastante inquisilada, né? Com essa coisa de como a gente vai buscar fotos sobre família na internet, só encontra aquela família ainda, papai, mamãe e filhinhos, né? Que é a família tradicional, a família nuclear. Mas a gente sabe que a família, ela passa ao longo da história, da nossa história humana, por grandes transformações, né? Mas família em latim quer dizer famulus, que significa escravo doméstico. Olha isso. A gente está o Carlão fala que eu estou escravizando ele aqui todos os dias, que eu botei ele para cozinhar café, almoço e janta, né? Então, mas nós somos escravos, né? Se a gente olhar também, até quando a gente estava fora trabalhando muito, tudo que a gente faz é para criar os filhos da gente, né? Com dignidade, com condições de ser também um homem de bem, digno, né? E aí o Kardec tem na questão, no Livro dos Espíritos, questões 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos nobres responderam, uma recrudescência da família, né? Nós íamos perder aquela que desde os tempos de Platão, entendida como a célula básica da sociedade. Se a família se desfaz, a sociedade inteira está perdida, né? E eu acho que agora o vírus começa a fazer um pouco mais de sentido para a gente, porque nós estávamos, em alguns casos, perdendo esta convivência familiar, perdendo. Nós, estou dizendo a humanidade, né? O homem. Não estou falando nós, espíritas. Estou falando nós espíritas, alguns também. Mas nós, cristãos, nós os homens, né? A gente estava um pouco invertendo, né? O ser para ter. E quando a gente faz isso, a gente também afrouxa os laços. Quando as coisas materiais passam a ser mais importantes do que o amor, do que o sacrifício pelos filhos. Eu sou fruto de uma mãe que abriu mão de tudo na vida dela pelos filhos. Né? O que as mulheres de hoje não fazem tanto. Nem vou entrar no mérito se está certo, se está errado. Mas tem um ensinamento aí, entendeu? De não egoísmo. Quando você consegue olhar aquele vestido lindo que você quer e pensar, mas meu filho está precisando de tênis, meu filho está precisando da mochila nova, e eu troco isso, e as mães fazem isso com muita facilidade, né? Eu estou, de alguma forma, acalmando em mim o meu egoísmo, né? Pensando um pouco no outro, nem que seja do ponto de vista material. Mas quando a gente consegue olhar para a família da gente e dizer é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu amo estar, né? E é por isso eu vou perdoar aquela ofensa, porque eu sei que ele também não é perfeito, essa criança que está nascendo não é minha filha por acaso, é um espírito, né? Eu não estou dando espírito a ele, só corpo, ele é um espírito eterno, viajante, pode ser meu inimigo, né? Quando eu faço isso,
eu estou trazendo a visão do espiritismo, de família. Como que o espiritismo vê a família? Ela vê que a família é um verdadeiro laboratório, é uma nobre experiência de um verdadeiro laboratório. Se não soubermos nos conduzir no mecanismo do relacionamento afetivo mais íntimo, por meio da convivência com aqueles que compartilham os nossos vínculos, muito dificilmente nós estaremos amadurecidos para essa família irrestrita. E também para o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, eu não consigo dar esse salto. Se eu não amar, né, as pessoas da minha família biológica, certo? Que é a grande responsável pelo meu processo de desenvolvimento, pelo meu nascimento, né? Nós também não vamos conseguir interagir com outras pessoas, certo? Então, a gente precisa valorizar muito, quem ainda não está valorizando, valorizar muito esse nicho, esse ninho, que com todas as coisas boas e ruins, porque toda família tem problema, não estou falando da família que não vai ter problemas, todas têm, é ali que a gente aprende as primeiras coisas, né? O amor. E aí vem a história da reencarnação, né? Por que será que eu nasci? Qual que é a finalidade dessa reencarnação? Questão 167 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem para Kardec. A finalidade da reencarnação. Expiação. Aliás, tem uma palestra linda do Haroldo sobre expiação. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, quando a gente vai renascer, pela justiça divina, a gente ganha a família que a gente merece. A família que é a melhor para nós naquele momento. Então, nossos pais, assim como nós, eles não são perfeitos. Não são, nunca foram e nunca serão, né? Mas eles são os ideais para nós. Assim como nós somos os pais ideais para os nossos filhos, certo? E mesmo que aquela encarnação não tenha sido planejada, vamos supor que tenha sido uma encarnação proveniente de um estupro, e que essa mãe teve coragem de deixar essa criança nascer, que ela pensou, esta criança não é fruto de um amor, mas ela é fruto, ao nascer, ao gerá-la, eu gero com o meu amor, né? Ela, ao nascer, eu dando a chance da vida a ela, a gente vai ter uma relação de amor, independente de como que foi a concepção, né? Então, a gente precisa entender que ninguém nasceu no lugar errado. A doutrina espírita nos ensina isso muito. E aí, isso ajuda muito a gente perdoar, né? Os nossos pais, a entender coisas, né? Que você fala, mas meu pai era assim, assim, mas minha mãe era assim, assim, não tem problema, né? O que importa é que eles te deram. Aí que eu vou falar para vocês, convidar vocês muito a assistir a live do Rossandro sobre constelação familiar e espiritismo, que ele fez domingo passado, tá no YouTube, que ele fala da constelação familiar, né? Então, são dois espíritas, escritores de livro, vou citar os livros dele no final, que falam sobre isso. Que não existe, eu achei isso me tocou profundamente, não existe desenvolvimento espiritual se a gente não enraizar na nossa constelação familiar, né? E a gente não está falando só de pai e mãe, a gente está falando de vó, de vô, de biso, de bisa, de ancestralidade, de pessoas que vieram antes de nós, muito antes de nós, e deixaram legados, e nos ensinaram muitas coisas, né? Então, e às vezes, por conta de relacionamento, a gente começa a querer afastar da família, daquilo que é muito próprio da nossa família, daquilo que tem tudo a ver com o que a gente veio aprender. Aí, na vida adulta, a gente começa a perceber, né, que eu fugi muito do meu território. E a constelação é uma terapia considerada hoje pelo SUS
prática integrativa e complementar à saúde, né, ela tem recuperado saúde emocional das pessoas, saúde física, inclusive, porque ela nos traz de volta para esta ordem que o Bert Hellinger falava. Essa ordem que é o terreno da minha família. E só o fato de eu ter sido concebido e ter nascido, né, minha mãe ter me gerado 9 meses, me amamentado, me acompanhado, só desse movimento eu já recebi um copo cheio. Eu só precisava nascer e ser acompanhada. Um tempo para eu poder. E aquilo que eu não recebi, por questões que a gente sabe que tem, nós vivemos numa sociedade que as famílias sofrem traumas muito grandes, expiações graves, né? Tipo abuso, né? Tipo violência doméstica muito forte, muito, de lesar a criança, confinamentos severos, pais severos, surras severas. Mesmo que isso tenha acontecido, quando eu cresço, eu preciso dar para mim aquilo que eles não deram conta de dar, porque eles não receberam, não sabiam dar. Tem um livro do Divaldo sobre família e consciência que eu também vou sugerir para vocês. É uma história linda que ele conta da dificuldade que o pai dele tinha de abraçar, né? E ele, como era o 13º filho da família, ele passou a vida com vontade de ganhar um abraço do pai dele. Só que todas as vezes que ele tentava, o pai dele não possibilitava. Então, lá no final, na hora do pai desencarnando, o pai pede perdão para ele por não ter abraçado ele. E tinha um filho, que era não sei que número, né, qual dos filhos, mas era um bem mais velho, que tinha muita afinidade com esse pai e ele abraçava só esse filho. Então, o Divaldo fala que ele nunca teve inveja disso. É que ele, na verdade, ele compreendia, por ser espírita, a afinidade espiritual, né? Mas ele não aprendeu a abraçar também. Ele foi aprender depois, quando adulto. Então, o que a constelação fala? Se o seu pai não te abraçou, não é por isso que você não vai aprender a abraçar. Então, a gente precisa dar para a nossa criança interior, para a nossa criança ferida, o que a gente não teve, certo? Então, é muito importante também a gente trabalhar as nossas crenças, as nossas sombras, né? Para que a gente também consiga se desenvolver, voltar para o nosso campo. Eu, por exemplo, vi a vida inteira meu pai escrever poesia, meu avô escrever poesia. Eu achava lindo, só que eu achava aquilo muito difícil. Falava, isso não é para mim, né? E papai descrevia as pessoas como ninguém. Tanto que ele tem várias poesias onde ele descreve a gente. Ele me descrevia como nem eu sei me descrever como ele me descrevia. E aí agora, quando um amigo meu faz aniversário, eu tenho feito descrições sobre essa pessoa. E tenho recebido tantos feedbacks. Nossa, Babi, que lindo, você me descreveu como ninguém. Aí isso me aproxima, né, do meu pai e eu me aproxima do meu território. Eu falo assim, é daqui que eu vim, entendeu? É isso aqui que eu vim fazer. Eu vim aprender a desenvolver o amor através da poesia também. Aí, minha família do lado da minha mãe é do lado das benzedeiras. As minhas tias todas benziam. E aí, esses dias eu falei, mãe, me ensina a benzer de quebranto. Tive que anotar 3 vezes. Porque meus netos começaram a nascer, né? Mamãe aprendeu a benzer quando eu nasci. E agora meus netos começaram a nascer e eu comecei a aprender a benzer com ela. Agora eu já sei 3 benzição. Esse dia eu benzi alguém que falou assim, porque eu sou passista, né? Mas eu estava muito feliz sendo passista só. Mas é muito legal benzer, rezar para alguém assim, entender que a sua mão tem energia, né, de Deus, que Deus pode ir através dela. E aí eu tenho benzido lá no horto. Chega alguém, vai ver se é benze? Ah, criança eu benzo minhas netas, ela melhora, eu fico feliz. E aí isso me aproxima. Eu sou uma tricoteira,
Mas aí minha família é de crocheteira. Agora eu tô aprendendo na pandemia, gente, crochê pela internet. Já fiz um tapete, já fiz um saquinho. Agora eu quero fazer um chale. E eu tô entendendo que eu estou voltando para aquele território que eu fugi. Então, e a pandemia e a constelação, por isso eu quero muito pedir para vocês, convidar vocês para assistir essa live que é linda sobre a constelação. Para a gente achar. Isso vai nos trazer mais para perto do nosso território. Isso vai nos harmonizar com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Que nós devemos toda a honra. Isso vai. Eu sempre fui uma filha rebelde, então eu estou fazendo uma retratação também, né? Que essa palestra me possibilitou. Eu entendi tanta coisa, gente. Não foi à toa que eu fiquei chorando o dia inteiro. Então, a família consanguínea, essa, né, que a gente vê entre os homens, ela é apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Os reflexos agradáveis e os desagradáveis. Porque a gente não vai ter só queridinho, fofinho perto da gente. Tem famílias que estão lidando com algozes. E precisa aprender a amar essas pessoas. E agora estão confinadas. Entendeu? E isso é muito difícil. Aí entra a regra de ouro. Aí que a gente entra na regra de ouro. Ela é chave. Tanto para os momentos porque vai estressando a gente e também para quem está vivendo com desafetos, né? Então, como que é a regra de ouro? É uma regra que todo mundo conhece, né? Que é a filosofia de Confúcio. Se baseia na bondade humana e pode ser resumida nessa célebre frase: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. Olha isso, gente. Que coisa fácil. Isso que eu falei para vocês que eu aprendi quando eu tinha 12 anos, que fez todo sentido para mim. Então, às vezes, eu quero gritar com o Carlão, por exemplo, quando eu tô brava com ele. Só que quando eu vou gritar, eu penso, mas eu não suporto que grite comigo. Aí eu espero acalmar para não gritar. Não é toda vez que eu consigo, né? Mas agora, em confinamento, quando ele fala alguma coisa para mim que ele está insatisfeito, eu espero, escuto e falo, não tá bom para ele não tá gostando, então eu não posso fazer. Então, a regra de ouro, ela tem me ajudado muito agora na época do confinamento. E ela é incontestável, ela é secular, tem muitos séculos. Antes até da vida de Jesus, ela é milenar, que ela já era professada pelo Confúcio, né? Então, diziam os gregos, não façais ao próximo aquilo que não deseja receber. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquilo que fez aos outros, né? Porque aqui tá, peraí só um pouquinho que a imagem de vocês aqui me atrapalha a ler tudo, não façais ao próximo aquilo que não deseja receber dele, deixai passar aquele que fez aos outros aquilo que deseja para si, quer dizer, receba aquilo que você também quer. O que não quiseres para vós, não desejes para o próximo. E com o mestre, todavia, a regra áurea, ela vem com uma novidade maior. Por quê? Porque Jesus, ele não só ensinou a regra, mas ele exemplificou. Não com virtudes faciais, mas com a plenitude do trabalho. Então, Jesus praticou em todos os seus atos a regra de ouro, né? E ainda ele ensinou a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não vai conseguir amar ao próximo como nós mesmos se nós não fizermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse e fizéssemos ainda o nosso melhor para o outro. Se a gente conseguir praticar isso cada vez mais e aproveitar que nós estamos isolados com a nossa família e conviver utilizando essa regra de ouro, nós vamos sair muito diferentes. Primeiro, a gente vai aprender um pouco a sofrer com dignidade, com fé, com cabeça erguida, com alegria, né? Porque nós sabemos que o mundo está mudando, que vem mudanças para a
humanidade. Nós escolhemos estar aqui nesse momento. E nós vamos também criar um ambiente familiar harmônico, nós vamos ser felizes, né? Para que discutir? Repare um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivale a milhares de palavras que o vento leva. Não adianta a gente ficar falando, a gente precisa fazer, a gente precisa ter gestos de amor. A quem você quiser convencer das suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? É uma pergunta, né? Dê o exemplo de suas ações e conquistará todos com suas ideias. Minuto de sabedoria. Essa mensagem que começou toda essa reflexão na minha cabeça. Porque eu abri uma vez, no outro dia caiu igual, no outro dia caiu igual. Eu falei, opa, o que tem aqui? E eu queria falar de família. É isso. A gente não precisa convencer os nossos familiares, perdão. A gente precisa praticar tudo o que a gente já sabe de Jesus, sobre o amor, sobre a delicadeza, sobre o perdão, e devolver para os nossos familiares. E aí, nessa célula máter, aquela que é a que inicia tudo numa sociedade, vão começar as grandes transformações. Eu sei que nós já sabemos fazer isso, fazemos isso a maioria do tempo, mas a gente fazia isso quando a gente estava trabalhando para fora, né? Aí tem dia você chega com as coisas do trabalho, as preocupações, as contas vencendo e acaba perdendo a mão, né? Perdendo a fala, perdendo a oportunidade de exercitar. Agora, nós temos outro desafio, é 24 horas confinado com essas pessoas. As crianças nervosas, né? As crianças já cansadas, querendo ver a avó, né? Querendo brincar com um amiguinho e cansada de aula virtual, de não ver a professora, de não sentir o cheirinho da professora. Tudo isso também. Então, a nossa escuta, quem tem criança pequena, os meus são adultos. Outro dia, minha caçula ligou. Mãe, tem certeza que eu não posso ir aí? Eu queria tanto um colinho. 21 anos. Imagina os pequenininhos como que não estão, né? E tem dia sou eu que quero o colo deles. E aí a gente precisa aprender isso, né? A praticar esse amor todo que já existe dentro da gente, dentro da casa da gente. Não adianta a gente ser lindinho e simpático fora. A gente precisa dentro e a gente precisa ser amoroso conosco também. Como que eu vou fazer ao outro aquilo que eu quero para mim, se eu ainda não sei o que eu quero para mim? Então, tempo de reflexão. O que eu quero para mim? O que a Nilva Maria veio fazer na Terra? O que ela veio buscar aqui? O que falta? O que aflige? O que dá medo? Né? Isso é essa pergunta para todos nós. Como que eu me trato? Então, o momento atual, ele pede reflexão em todos os sentidos das nossas vidas. Será que a gente está aproveitando? Ou nós estamos tentando viver a vida como se nada tivesse lá fora acontecendo? Como se todos esses jovens fizeram no final de semana, na hora que abriu as fronteiras, foram para a praça popular e beberam, e cantaram, e beijaram, e fingiram que não tem uma pandemia acontecendo. E levaram para as casas quem se contaminou, vírus para o seu pai, para sua mãe, quem mora com a sua família. Por que eu estou tendo tanta dificuldade de usar uma máscara se é para que eu possa preservar quem eu mais amo? Então, será que a gente está aproveitando e olhando para casa e dizendo assim: graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho trabalho, graças a Deus minha família está aqui, graças a Deus eu tenho internet, tenho Netflix para assistir minhas séries. Estou chorando porque tenho oportunidade de encontrar meus amigos. Toda segunda-feira tem palestra, né? Então, eu estou conseguindo praticar essa regra de ouro? Cada vez que eu me sinto irritada, cansada, que eu quero sair, que eu queria minha vida
a minha vida passada, aquela vida anterior, né? E não o meu normal, que era aquela loucura toda, e não quero agora o novo normal, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas assim, eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. E é possível a gente viver em família com muito amor em tempos de pandemia. É isso que a gente está aprendendo. Nós estamos voltando, Jesus, nosso Pai Criador e Jesus estão mostrando assim, ó, é isso aqui que é importante. Não é lá fora. É o que está dentro de você. É o que você já consegue amar dentro da sua casa. Né? É aqui a responsabilidade que você tem de educar essa criança. Não é para terceirizar as crianças. É para a gente dar de nós aquilo que a gente já recebeu lá dos nossos ancestrais, o amor que a gente recebeu da família da gente. É isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. São todos os valores que eu já trago de homem de bem, né, que eu vou ensinar. Então, quem tem criança pequena precisa aproveitar muito esse momento da pandemia para fazer isso que esses pais estão fazendo, brincando, ajudando, ensinando, fazendo tarefas junto. Isso não pode ser fardo para nós. O que tem de mãe reclamando, eu não aguento mais meu filho. A hora que eu quero, volta para a escola, forçando para voltar à escola, forçando para a psicóloga atender, entendeu? Porque ele não aguenta. Por que a gente não aguenta será os filhos da gente? Porque a gente não conhece. Quem é essa criança que nasceu? Que responsabilidade eu tenho com ela, né? Então, a convivência familiar em tempos de pandemia é a vivência do amor em família. Né? Todos nós sabemos o que é viver bem. A gente sabe. E a gente até acha que é ter um carrão, uma casa confortável. Isso é viver bem. Mas poucos de nós sabem viver o bem. Eu não vou ser feliz, gente, se os meus filhos, se o meu marido não estiver feliz, se os meus filhos não conseguirem voar, na hora que eles chegam aos de 20 anos, se formam, se eles não conseguem formar suas famílias, né? Então, eu tenho que saber viver o bem. Eu não posso me sentir plenamente feliz porque eu estou no carrão, numa carrona, porque minha conta está cheia de dinheiro, se o meu vizinho está passando fome, se a dor do outro não dói em mim, né? Senão eu não aprendi nada de Jesus. Então, poucos nós sabemos esse princípio que é de ouro, que é fazer o outro que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E ainda fazer o nosso melhor. O Haroldo fala numa palestra que isso se chama mundo da regeneração, que é um mundo transitório. Segundo ele, vai passar o quê? Mais 1000 anos? É um mundo transitório. Ele fala, sabe quem que vai viver no mundo da regeneração? As pessoas que vai chegar tudo estrupiadinho, como quem sai do hospital, depois de todas as transições que nós vamos viver, todos os flagelos ainda que a humanidade vai passar, que a gente vai chegar assim de soro no braço, recuperando. É o mundo da regeneração. A gente não pode confundir ele com o mundo ditoso. Ainda não é um mundo ditoso. É o mundo da regeneração. Ainda vai ter mal, mas um pouco. As pessoas já mais pessoas vão saber viver o bem, né? E esse viver bem vai ser secundário. Todos, como a gente não vai fazer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente, então vai ter menos corrupção, vai ter menos violência, vai ter menos ladrões e vai ter mais amor, muito mais amor, muito mais prática do bem. Né? E esse é o mundo da regeneração que a pandemia está ajudando a construir. A gente vai dar um salto, né? Que a gente já tem que começar. Na verdade, a transição planetária. Outro dia a Mariolana falou numa reunião mediúnica: feche seus olhos e sintam o vento do mundo da regeneração chegando. Ele já pode existir dentro de nós. Sintam o cheiro do amor, das plantas, das coisas boas que vão chegando já. Nós já temos condições, nós que conhecemos o Cristo, por isso a gente precisa anunciá-lo mais. Né? E como que é o mundo ditoso? O mundo ditoso é um mundo
do bem total. Todas as pessoas que vivem lá já vivem a regra de ouro e ainda fazem o melhor, sente a dor do outro, dão o seu melhor com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Esse é o mundo ditoso. Então, hoje as pessoas estão vivendo o bem-estar, mas nós temos que aprender a buscar o bem, para sermos pessoas boas, para criarmos pessoas boas. Os nossos filhos nasceram na nossa família, nasceram de nós, em nossas casas, para que a gente ajudasse a eles se transformarem em homens de bem, né? Tem espírita que é uma pessoa má. Tem gente, às vezes, faz umas loucuras e vem um... Sabe que a gente é espírita? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes acontece. Você viu o que ele fez? E ainda é espírita. Só para dar aquela cutucada, né? Como a gente também às vezes faz com outras religiões. Infelizmente ainda, né? Mas a pandemia está mostrando que não é nada disso. Não importa se você é evangélico, cristão, católico, espírita, tá todo mundo no mesmo barco. O convite para viver o bem é para todos nós, senão não estaria tendo pandemia. A pandemia, ela está mostrando o quanto que a gente estava equivocado ainda com relação a ser um homem de bem, né? Tem espírita que é uma pessoa boa. Também já aconteceu com vocês, de às vezes as pessoas falarem, ela é maravilhosa, ela é espírita. É referência também. Assim como a gente fala, ele é católico, mas é mau, né? Então, tem marido que é bom, tem marido que é mau, tem mulher que é boa, tem mulher que é má, tem os maus cristãos e tem os bons cristãos. Então, eu espero que essa reflexão de hoje faça a gente cada vez mais ser bons cristãos, sermos homens de bem, né? Qual que é o objetivo da gente viver em família? É a gente se tornar pessoas do bem, formarmos homens de bem, ser um homem bom, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Sede Perfeitos, tem todas as características do homem de bem, né? Quem que é o homem de bem? O homem de bem é esse que faz aos outros o que gostaria que os outros o fizessem e faz o seu melhor. Eu não vou ler o texto, mas eu vou convidar vocês a lerem o texto também desse capítulo do Sede Perfeitos, porque por isso que a gente nasceu. É isso que nós podemos também refletir na pandemia, sobre nós e também sobre os nossos filhos, né? Com Jesus, essa regra de ouro aí do Confúcio ficou um pouquinho mais difícil. Porque ele, além de falar que ele deu umas dicas, as características do homem de bem. Ele praticou, né? E ele viveu, então, o bem para nos mostrar como que é. E ele, segundo essa palestra que eu assisti do Haroldo sobre o homem de bem, quando a gente pega esse texto do Evangelho e divide ele em 3 blocos, a gente vai entender. Eu achei isso belíssimo, eu nunca tinha lido esse texto com esse olhar, né? Agora, amanhã eu vou reler ele com esse olhar. Ele traz, então, que viver o bem é relação. Então, o bem, ele vai nos ensinar a nos relacionar. Então, o primeiro bloco, fala de melhorar a nossa relação, é com Deus. Nossa primeira relação, né? Porque não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ok. Então, a gente começa amando a Deus. Então, nossa primeira relação tem que ser com Deus. Será que eu confio em Deus? Quanto que eu confio em Deus? Né? Quanto que eu já amo Deus? Eu já me amo? Se eu não me amo, então eu acho que esse amor com Deus está um pouco prejudicado. E também com o próximo, né? Então, esse primeiro bloco é a gente avaliar, refletir profundamente como que está essa relação com Deus.
eu tô afastado. Aí ele ainda até fala assim, tem a parábola, Jesus ainda contou isso, os filhos que estão afastados de Deus, na parábola dos 2 filhos. O que essa parábola traz pra gente? Filhos, os 2 eram, a gente acha que é só o filho pródigo que era o problema, mas o filho que ficou em casa também era. O pródigo era aquele desobediente, ele queria ir pro mundo, ele queria viver, ele queria festa, né? E o que ficou, mas ele se revoltou quando o pai recebeu o filho pródigo, ele tinha má vontade, ele era teimoso. Então é interessante essa parábola para a gente analisar o quanto que essa relação nossa com Deus, ela está muito próxima dessa parábola dos filhos pródigos, né? Então, o elemento da sua relação com Deus, você leva para as outras relações. Então, como eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com o próximo, comigo mesmo, né? Então, fé é confiar, né, que você tem um pai amoroso, justo e bom, que ele te cuida, que você nasceu no lugar certo, com a família certa, com a mãe certa, com o pai certo, com o seu marido é o certo, entendeu? A não ser que você desobedeceu também, né? Porque tem pai e mãe que falam, olha, não vai dar certo, essa pessoa não é o que você está pensando, porque mãe e pai viveram mais, né? E aí eles conseguem ter experiência. E essa troca que a gente não está possibilitando, né? Às vezes os filhos não possibilitam, a convivência familiar está ruim. Então é melhor você dar uma olhada nisso. Então, primeira relação que nós estamos convidados agora no isolamento é analisar isso. O segundo bloco é como que a gente relaciona com a gente mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, primeiro, como você está relacionando com você? Como é que você está dando conta na pandemia de conversar com todos os seus eus, todas as suas vozes interiores, né? Que a gente sabe que tem muitas personalidades dentro da gente. Que aspectos você precisa dar para você? O que você está precisando, que faz tempo que você está adiando, né? E a lei do trabalho? Como que você está utilizando essa lei em você, né? O que você está fazendo que está sendo útil para você? O que você está aprendendo que você gostaria? Você está respeitando as suas limitações? Você está curtindo os momentos de alegria no trabalho? E Haroldo ainda fala assim, se você está... Ele fala que quando ele chegou muito jovem no movimento espírita, e o dirigente da casa que ele frequentava ensinou ele uma técnica de ouro também, que ele fala que ele pratica muito. E ele aprendeu bem jovem, que é uma técnica de esgotamento do obsessor. Eu achei isso fantástico também. Se você está com muitas vozes, muitas inquietações, usa a técnica do esgotamento do obsessor. Como que é isso? Bastante leitura edificante, leitura dos 5 minutos lá de sabedoria, leitura para deitar, leitura para levantar, oração, filmes bons, músicas boas, né? Atividade física, que vai palestra espírita bastante. Chega uma hora que o obsessor fala, chega, eu não aguento, professor, que você está usando a sua mente para as coisas boas, né? Para as coisas que alimentam o seu espírito. Então, este momento é o momento da gente experimentar as formas novas, diferentes de viver, né? De aprender coisas novas, de fazer, de buscar as pessoas que estão necessitadas, de fazer oração, muita oração, para nós, para o nosso eu superior, para a gente descobrir as coisas da gente que incomoda a gente. Então, gostar da gente também, de passar creme, de fazer atividade física, de se achar bonito, de olhar suas vantagens, suas, como que fala, habilidades, enfim. Né? E o terceiro bloco, que é a relação com o outro. E ele fala que essa é a mais fácil.
Sabe por quê? É simples. Ele fala assim, para você ser um homem de bem, você tem que ter esses 3 relacionamentos equilibrados. E como que eu equilibro o relacionamento com o outro? É só você esperar que ele vai te ferir. Tenha certeza que ele vai te ferir. Seja quem ele for. Seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, né? Seu vizinho, não tem problema. Espera que ele vai te ferir. E tenha certeza que você tem que estar pronto para perdoar. Se a gente conseguir perdoar todas as vezes as pessoas que nos ferem, nós teremos relacionamentos maravilhosos, amigos para toda a vida. Por quê? Nós vamos estar praticando a caridade na sua acepção maior, que é o que mesmo? Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Então, eu não me relaciono com ninguém se eu não souber ser indulgente, não focar nas imperfeições do outro, porque com certeza ele tem, como nós. Se eu não for benevolente, ver o lado bom, ver o que ele tem de melhor, e se eu não perdoar as ofensas. Porque com certeza, se ele estiver mais próximo de mim, se ele for um desafeto de outra vida, eu vou ter que perdoá-lo muito para a gente construir uma relação de amor. Tá todo mundo pronto para fazer isso? É uma coisa fácil? Não, mas esse é o convite. Esse é o convite de Jesus, que tem mais de 2000 anos, que ele está nos convidando a isso. E esse também é um convite da pandemia, do isolamento, né? Se a gente conseguir equilibrar essas 3 relações, né, com certeza nós, e praticarmos a regra de ouro, exemplificarmos isso, os nossos filhos, eles precisam nos ver muitas vezes perdoando as pessoas, para que eles perdoem. Eles precisam muitas vezes ver que nós somos indulgentes. Muitas vezes a gente tem que falar, não fala isso. Ele ainda não sabe o que faz. É isso a gente que ensina. Fazendo também. Sendo bom, né? E aí, não importa se a gente é espírita. Importa que a gente é cristão. Que a gente está seguindo o nosso mestre. A gente fala muito no movimento espírita. Jesus é nosso modelo e guia. Então vamos aproveitar para praticar Jesus na pandemia, cada vez mais, com o nosso próximo. Vamos nos relacionar muito bem conosco, nos olharmos, aproveitar esse tempo que a gente está ganhando, né? E também com os nossos familiares, com a nossa convivência. A área da família do Movimento Espírita de Mato Grosso, da FIENTE, ela propõe, nesse último encontro que nós tivemos, eu achei isso muito lindo e trouxe para a palestra. Ela propõe, na esfera das condutas individuais e familiares, algumas coisas que a gente pode fazer junto, além de brincar, né, com as crianças, estudar, contar história, contar até 20, 25, porque tem hora a gente vai ter que contar, né? Além de cozinhar para os nossos filhos, fazer aquela comidinha gostosa, o bolo, evangelho no lar, né? Escolher mensagens sobre a família. Eu achei isso muito lindo. Trazer para o nosso evangelho em família mensagens sobre a família. Como é que é viver em família, né? O cultivo da leitura edificante. Então, a gente ler mais juntos, ler livros juntos. Olha que legal isso. Acompanhamento das lives, das palestras, o estreitamento das relações, dos diálogos familiares. Outro dia, eu e o Carlão tomamos um café da manhã muito agradável. Já estou finalizando. Em que eu perguntei para ele assim, Carlão, se eu morrer primeiro que você vai continuar morando nesse apartamento? Aí ele falou assim, eu não sei. Será que os nossos filhos vão deixar? Eu falei, eu vou sair correndo aqui. Eu não fico aqui, eu vou ter que mudar de casa. E nós passamos o café da manhã pensando um pouco sobre isso. Que um dia, tomara que não seja agora, um de nós não vai estar mais aqui. Ninguém sabe se é ele, se sou eu.
e eu vou ter que estar sozinha em algum lugar, ou ele, né? E aí foi muito agradável esse café da manhã. Então, a gente precisa aprender a aproveitar essas horas para a gente conversar o que a gente nunca conversa, né? E falar um pouco também das nossas dores e tal. Rezar junto, vibrações em favor da humanidade, está precisando muito também. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer em família. Fora crochetar, tricotar, fazer meditação, mas assim, quem está perto da gente, a gente pode abraçar, pode beijar, pode dizer que ama. E a gente pode dizer isso também virtualmente, que a gente ama. É isso que essa pandemia veio trazer para a gente. Uma urgência da gente amar. Então, o mundo da regeneração, ele precisa nos ensinar, o mundo, essa pandemia que vai nos levar, perdão, ao mundo da generação, precisa nos ensinar a nos relacionarmos como os homens de bem. Eu quero agradecer muito vocês, encerrando com esta máxima de Jesus, de Kardec, perdão. Essa máxima de Kardec. Espíritas, amai-vos, porque instruído nós estamos bastante. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por esta oportunidade linda que eu aprendi tanto, né? Quero aproveitar, deixar essas mãozinhas aí, que é uma família toda entrelaçada, e dizer que vai passar e nós vamos poder estar juntos de novo. Que Jesus esteja com todos. Antes de a gente